Boa tarde, alunos do 8º ano A e B do Colégio Atual. Novo assunto: circunferência e círculo. Então, o que é circunferência? Circunferência é uma linha plana fechada cujos pontos estão à mesma distância de um ponto fixo desse plano, chamado centro. É uma linha plana. Circunferência é o perímetro. Uma linha plana começa daqui, imagine que esse círculo está começando daqui, está vindo por aqui e fechou aqui, fechamos a circunferência. É uma linha plana fechada cuja distância de um ponto fixo chamado centro para o perímetro, para essa circunferência, vai ser a mesma. Então, tanto faz essa reta tá partindo daqui para ali, ou daqui para cá, ou daqui para cá, sempre a distância será a mesma. O ponto zero, que é o centro, o ponto zero aqui nós temos o ponto P, que é um dos pontos que se distancia desse centro até o perímetro. Esses pontos são infinitos, certo? No caso, o 0P, o ponto 0P ou OP, ele é chamado de raio, certo? E existem vários raios em uma circunferência. Existem infinitos raios em uma circunferência. Então, o que é raio? Raio é o segmento de reta que possui uma extremidade no centro e a outra extremidade em qualquer ponto da circunferência. Se eu traçar um novo segmento de reta daqui, do ponto 0 ou do ponto O até o ponto X, eu terei um outro raio, certo? Então, em uma circunferência, existem infinitos raios, certo? Lembrando que todos esses raios têm a mesma medida. Se eu disser que esse raio aqui tem a medida 5 centímetros ou 5 metros, o raio OX também vai ter a distância 5. Todos os raios possuem a mesma medida. E se duas circunferências tiverem o mesmo raio, isso quer dizer que elas são congruentes, elas são iguais, certo? Então, raio do centro até a extremidade da circunferência. E corda. Corda é os segmentos com extremidades em dois pontos distintos da circunferência. Então, aqui, eu posso traçar esses dois pontos AB. Isso aqui é uma corda. Eu posso traçar esses dois pontos aqui, Y e X. Também é uma corda. Eu posso traçar esses dois segmentos de reta aqui, D e E. Também isso aqui se chama uma corda. E o que é corda? Os segmentos com extremidades em dois pontos distintos da circunferência, certo? Então, AB, DE e YX são cordas. Recapitulando, raio, o segmento do centro para qualquer ponto da extremidade da circunferência. E corda, dois pontos distintos, de um lado ao outro da circunferência. Certo? Então vamos lá. E o que é diâmetro? O que seria diâmetro? Diâmetro, ele é o segmento com extremidades em dois pontos, mas que corta o centro da circunferência. Então, o diâmetro é o segmento com extremidades em dois pontos distintos, no caso, né? Passando sempre pelo centro, pelo ponto O. Então, aqui eu tenho um diâmetro, aqui eu também tenho um outro diâmetro. E esses diâmetros também vão ter a mesma medida. O que é que acontece? Lembrando vocês do
ponto O, o zero, até a extremidade da circunferência, nós temos o raio, tá vendo? Isso aqui é um raio. Mas esse aqui também é um raio de mesma medida, o OA e o OB. E acontece o que, ó? Se vocês prestarem atenção, o raio é a metade do diâmetro, certo? O raio é a metade do diâmetro. Por consequente, o diâmetro é 2 vezes o raio. Olha um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um diâmetro que tem, ó, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Presta atenção. Se em uma circunferência o raio for 2, qual será o seu diâmetro? Numa circunferência, o raio é 2. Qual é o diâmetro? Se o raio é 2, se a gente tem 2 do lado de cá, o lado de cá são 2 também. Então, numa circunferência, se o raio for 2, o diâmetro, que é 2 vezes o raio, o diâmetro 2 vezes o raio, o diâmetro será 2 vezes 2. E 2 vezes 2 são 4, certo? Então, entendendo isso, raio é metade do diâmetro. Agora, uma outra questão. Se em uma circunferência o diâmetro for 6, quanto é o raio? Se eu tenho uma circunferência com 6 de diâmetro, eu sei que o raio é a metade do diâmetro. Então, eu vou dividir 6 por 2. 6 dividido por 2 são 4. Então, anota a fórmula: raio é o diâmetro dividido por 2. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se eu der o raio, se passar um exercício com raio ou com diâmetro, vocês vão transformar para encontrar a resposta. Certo? Agora, para terminar, a área de um círculo. Para calcular a área de um círculo, vocês vão ter que memorizar essa medida aqui, ó. Aqui é a medida de π. Quem é π? Π nada mais é do que a circunferência dividido pelo diâmetro. Mas π sempre vai ser 3,14. A não ser que a gente dê a circunferência e o diâmetro para poder dividir. Certo? Π, para nossos cálculos, vai ser sempre 3,14. Certo? E o que é? Como é que tira a medida da área do círculo? A medida da área do círculo, ela tem essa fórmula aqui, ó. A área do círculo é π, que vocês já têm na cabeça, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. No caso aqui, nesse exemplo, eu estou dando que o raio é 4, certo? Agora, para vocês entenderem melhor o que é a área do círculo, ó. O círculo, ele é a região do plano, certo? Formada por uma circunferência em sua região interna. Então, o círculo é tudo isso aqui, ó. O círculo é tudo isso aqui, essa área de dentro. Imagine uma praça em formato de círculo e que vocês estão caminhando na região interna dela. Então, a área de um círculo é tudo isso aí, certo? É a região do plano formado por uma circunferência em sua parte interna. Então, dessa parte azul tudo aqui, o círculo é a região desse plano. Uma outra particularidade. O que é uma reta secante? Quando vocês ouvirem falar de secante, é uma circunferência que corta, é uma reta, né, que corta a circunferência em 2 pontos. Então, quando cortou em 2 pontos um segmento de reta AB, que cortou em 2 pontos, isso quer dizer que é uma reta secante. A reta cortou a circunferência em 2 pontos, ela é secante. E quando uma reta corta a circunferência em apenas um ponto, aqui, ó, não está cortando em 2, está passando em apenas um ponto. Então, isso aí é uma reta tangente. Por que secante? Porque secar é a mesma coisa que seccionar. É a mesma coisa que cortar. E por que tangente? Ó, secante corta, tangente toca. É tangente porque só faz tocar. Tá certo?
Recapitulando, área do plano, toda essa área que está dentro do círculo. Ó, tudo isso aqui que está dentro do círculo é a área. Secante, uma reta secante, quando corta a circunferência em 2 pontos, tá vendo? E uma reta tangente, quando apenas toca, não corta, apenas toca em um ponto. Tudo bem? Então vamos voltar ali. Diâmetro. O que é o diâmetro? Diâmetro 2 vezes o raio. E o que é o raio? A metade do diâmetro. Agora, para terminar, 2 exercíciozinhos. Ó. Qual a área de um círculo com raio de 4 centímetros? A área de um círculo, essa parte interna toda aqui, qual a área de um círculo que tem 4 centímetros de raio? Ó, tem 4 centímetros de raio. A área de um círculo tem essa fórmula aqui, ó. Π vezes raio ao quadrado. Π, vocês sabem que sempre será 3,14. E o raio, no caso, foi dado. Raio 4. Então, quanto é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado são 16. 4 vezes 4. Então, 3,14, a área do círculo, π, que é 3,14, vezes raio ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Só é a gente fazer a continha de multiplicar, ó. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 3 são 3, ó. Somou 4, 8 mais 4, 12, vai 1. 8 com 1, 9 com 1, que foi 10, vai 1. 3, 4, 5. Aí agora a gente vem aqui, ó, para ver onde é que vai botar a vírgula. 1, 2, a vírgula. 1, 2, a vírgula. Então, qual a área desse círculo com raio 4? A área é de 50,24 centímetros quadrados. A gente mediu duas áreas. É π vezes raio. Por isso que ficou ao quadrado. Então, a área desse círculo, 50 centímetros ao quadrado. Um outro exemplo aqui agora, ó. Qual a área de um círculo com diâmetro igual a 10 centímetros? Agora, ele deu o diâmetro. Se ele deu o diâmetro, qual é a fórmula do círculo? Π vezes raio ao quadrado. Se ele deu o diâmetro, a gente vai ter que dividir por 2, ó. Se o diâmetro é 10, a metade do diâmetro é o raio. Então, quanto é o raio? O raio é 5. Então, π vezes raio ao quadrado, que é π vezes 5 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, que são 25. Então, 3,14 vezes 25, ó. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6, ó. Então, aqui, ó, 0, 7 mais 8, 15. 5, 7 com 1, 8. 6 e 1, 7. 1, 2 a vírgula, 1, 2 a vírgula. Então, a área desse círculo é de 78,5 centímetros quadrados, certo? Duas medidas vai virar ao quadrado. Tudo bem? Então, pessoal, não é um assunto difícil, mas necessita de atenção. Assiste. Se não entendeu alguma coisa, para e volta. Recapitulando a questão, raio é a metade do diâmetro. Então, se eu tenho aqui, ó, um raio 4, qual é o diâmetro? 4 vezes 2, 8. Vai ter mais 4 do lado de cá. Então, o diâmetro dessa circunferência é 8. Tá bom? Boa tarde. Tchau.